pessoal, tudo bom? Vamos continuar nossa saga aqui pela ditadura militar, o modelo econômico dos militares. Então, conforme foi colocado no nosso vídeo anterior, a gente falou ali um pouquinho da crise dos anos 60 e do PAEG, né? O PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, no governo Castelo Branco, que lançou as bases, né, o tripé econômico ali no modelo econômico dos militares. E a partir do governo Costa e Silva, 67 a 69, o então ministro Delfim Neto vem com um novo diagnóstico de inflação e ele consegue então trazer a inflação naquela casa, né, dos 30% até mais ou menos a casa dos 20%. E a partir daí estaria lançado então as bases para aquilo que nós chamamos de o milagre econômico brasileiro, né? Que foi aquele período entre 68, 69 até 73, 1973, né? De um intenso período de crescimento aceleradíssimo, né? E aí ali a gente percebe os reflexos, né, do enorme crescimento do comércio econômico mundial, né? Ou seja, isso conspirou a favor também do nosso crescimento econômico, né? Dos fluxos financeiros externos, né? E daquela abertura, né? Abertura comercial e financeira, né? Que o Brasil escancara realmente para o capital estrangeiro, né? A predominância dos setores ali eram, né, em sintonia com o plano de metas do JK, né, lá atrás, era basicamente, né, bens de consumos duráveis, continuar, né, com bens de consumos duráveis e alguma coisa de bens de capital, né? E a presença do capital estrangeiro, ela foi assim fundamental, né? Ela foi fundamental. Ela era protagonista naquele momento. Pelo menos até 73, com a grande crise do petróleo, o capital estrangeiro foi realmente fundamental para sustentar esse nosso milagre econômico brasileiro, né? Como dizia o professor Judas Tadeu Graça Mendes, né? Foi aquele período então da gastança do governo e da festança das empresas multinacionais, né? E o governo realmente gastou naquele momento, porque o dinheiro via fácil, né? Era via BNDE também, né? E estatais, mas eram empréstimos assim ao longo dos anos 60, pelo menos até 73, eram empréstimos extremamente baratos lá fora, né? E também a gente vai ter não só, né, empréstimos, mas também o investimento direto, né? Ou seja, a chegada, né, a atração das empresas multinacionais aqui no Brasil, né? E aí nós vamos ter ali um crescimento econômico aceleradíssimo, né? Aliado, evidentemente, à deteriorização, né, dos indicadores sociais, ou seja, houve uma enorme concentração de rendas, né? E aquele abismo entre ricos e pobres fica muito mais largo, né? A classe trabalhadora, da classe média para baixo, realmente eles não sentiram, né, os efeitos positivos do milagre econômico. Na realidade, o milagre econômico brasileiro vai aprofundar as contradições estruturais da economia e a dependência em relação ao capital estrangeiro, lógico, né? Porque ele realmente tinha uma predominância. Na realidade, como é que nós podemos caracterizar, ou seja, o milagre econômico, o que foi? Né? O milagre econômico foi assim, um crescimento espetacular do PIB, né? Naquela faixa, né, de mais ou menos 12% ao ano, né, naquela faixa. O Brasil torna-se naquele momento ali a 8ª economia mundial, né, em relação ao crescimento industrial, de crescimento de PIB, e uma inflação, né, na faixa dos 20%, né? Ou seja, né, vamos ter ali o PIB crescendo mais ou menos 12%, vamos ter ali a 8ª economia mundial, e uma inflação extremamente comportada ali na faixa dos 20%, que para aquele momento era o que eles queriam, ou seja, o milagre econômico na realidade foi isso, né? Foi isso. Agora, esse crescimento econômico, ele não refletiu no bem-estar da população, né? Ou seja, então tivemos crescimento econômico, não desenvolvimento. Foi um período ali que o Brasil se transforma num grande canteiro de obras, né? Tivemos ali a construção da ponte Rio-Niterói, tivemos ali já no milagre, né, o pensamento, né, em Itaipu Nacional, hidrelétrica de Ilha Solteira, vamos ter lá também o início, né, da construção da Transamazônica, né? Aquilo que de repente não ligava nada a lugar nenhum, mas teria na visão dos militares, né, de ser realmente construída para integração e etc. Então o milagre econômico, né, ele de 68, 69 até 1973, né,
foi uma euforia de crescimento realmente. Mas quando chega em 1973 com a grande crise do petróleo e houve ali imediatamente uma retração dos investimentos estrangeiros, porque a partir de 73 o capital estrangeiro que era protagonista, ele deixa de ser, né? O burguês, né, ou seja, o empresário estrangeiro e o banqueiro, né, evidentemente que numa crise econômica mundial, o que ele faz? Ele retrai, né, não tem mais empréstimos, sobretudo empréstimos baratos. Né? Então, a partir de 70, e daí tivemos também, né, a ditadura chilena, né, o caso da ditadura chilena em 1973, né, que daí os Estados Unidos passam a olhar mais para o Chile do que para nós. Então isso acaba, de certa forma, decretando o fim do milagre econômico brasileiro. Mas já estava no final do governo Emílio Garrastazu Médici, né, que foi exatamente no governo onde o milagre se fez. E em 74 sai o Médici, né, entra o general Ernesto Geisel, que vai governar o Brasil de 1974 a 1979. Né? E o governo Geisel, mesmo em meio a uma crise, ele tenta levar, né, os avanços, né, e o crescimento espetacular do milagre adiante. Quer dizer, o cenário econômico externo já não era mais favorável para isso. Mas ele continuou e foi buscar mais uma vez dinheiro lá fora, só que dinheiro agora já não era mais barato. Né? A gente já fala do financiamento. E aí o governo Geisel lança então, a partir do Ministério do Planejamento, né, João Paulo dos Reis Veloso, que era então o ministro que leva a cabo o segundo PND, né, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ele começa então ali, o segundo PND, a última etapa, a última fase do processo de substituição de importações, onde a prioridade era o departamento 1 da economia, né, o topo da pirâmide, bens de capital, né, bens de capital. Né? Mas ainda muitos pontos de estrangulamento existiam, né, nas estruturas, sobretudo energia e transporte. Isso explica então a questão de estradas e também a questão de Itaipu Binacional, né? Ou seja, era necessário investir nesse ponto energia e transporte para que o segundo PND pudesse seguir adiante. Os objetivos assim, gerais do segundo PND, né, superar a crise conjuntural, ou seja, aquela crise, né, que o mundo vivia, né, do primeiro grande choque do petróleo em 73, né? Então era necessário superar como? Olha, nós tivemos aí o projeto nuclear brasileiro, né, Andra, o projeto Andra, tivemos ali o programa do álcool, que objetivava exatamente superar essa crise conjuntural e também superar o subdesenvolvimento, a pobreza, que foi determinada aí por 500 anos de história, quer dizer, era uma coisa muito grande, né? E depois investir também em departamento 1 da economia. Ou seja, o objetivo de Geisel e do segundo PND era transformar, era aquela coisa de transformar nação potência, né? O Brasil nação potência, né? E os economistas, eles colocam, né, que o segundo PND na realidade foi um salto para frente, uma fuga para frente, né? E na realidade tivemos ali um grande avanço, sim, né? Ou seja, em questão de infraestrutura de transporte, economia e energia, né, foram realmente alguns avanços, mas não sabemos, né, ou sabemos evidentemente que aquele não era o momento, né, não era o momento daquela grandiosidade. O segundo PND pode ser comparado, né, em grandiosidade ao plano de metas do JK, né, e o dinheiro vinha da onde, né? Olha, tivemos capital estrangeiro, tivemos muito capital estrangeiro, né? Sobretudo a questão ali a reciclagem dos petrodólares. Já que nós estávamos vivendo ali aquele contexto da grande crise do petróleo, né? Quem é que tinha dinheiro para emprestar naquele momento? Olha, era o dinheiro do petróleo, né? Ou seja, aquelas famílias da Arábia, do Kuwait, etc., né, que tinham juntado alguns trilhões de dólares, né, na crise do petróleo, né, aqueles bancos foram autorizados então a fazer essa reciclagem. E o Brasil pegou esse dinheiro. Né? Era um dinheiro realmente muito caro, que depois vai nos custar muito mais caro ainda lá no início da década de 80, quando nós vamos ter uma dívida externa quase que impagável, o Brasil entra numa crise fiscal, vai ser realmente uma coisa muito complicada. E tivemos também capital estatal, né, nacional, a partir de emissão de papel moeda, vamos ter ali também o governo utilizando um pouco de reservas, e o capital privado nacional também, né? Nós tivemos alguma coisa ali.
Então, o segundo PND, ele foi analisado, reanalisado, né? Tivemos aí grandes economistas, né? Alguns contrários, outros a favor, né? O José Luiz Fiore, por exemplo, ele vai falar alguma coisa sobre que o segundo PND e o próprio governo Geisel, né? Tem a ver com o prussianismo rejeitado, né? De apoio da própria base, mesmo porque a partir ali do 76, 77, né, o empresariado que até então apoiava já começa de forma aberta, né, pedir a redemocratização do Brasil, a mudança de modelo econômico e etc. Né? O Carlos Lessa também, o Carlos Lessa vai dizer assim que o segundo PND era impossível, né? Impossível de se realizar devido ao contexto econômico mundial, a grande crise do petróleo e seus reflexos. Né? E ele vai falar assim, de 1974 até 76, né, muitos investimentos foram feitos, mas após 76 só retórica oficial mesmo, só retórica, só blá 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 oficial. Né? E o Antônio Barros de Castro, ele coloca também que devido ao gigantismo, né, do segundo PND, né, ele carecia de um prazo de maturação e os seus resultados só apareceriam ali na primeira metade da década de 80. Né? Então, o segundo PND, né, resumindo, ele vem e complementa, ele completa a pirâmide departamental, né? Os investimentos, né, no departamento 1 da economia, né? Então a gente poderia dizer que o PSI, que começa em 1930 com Getúlio Vargas, ele vai se esgotar em 1979, né? Ali no final do segundo PND e no final do governo, né, do Ernesto Geisel. Olha, gente, né? Aí a gente encerra essa saga, né, do modelo econômico dos militares, e os próximos vídeos aí a gente coloca para você então, né, a grande crise dos anos 80, né, a crise fiscal do Estado, a crise da dívida e etc. Legal? Então um abraço para vocês e até. Tchau, tchau!